Hoje vamos conversar com Rafael Milhomem. Você já parou para pensar se existe metal em Esperanto, heavy metal em Esperanto, power metal, folk metal em Esperanto? O que é power metal, André? O que é heavy metal? Heavy metal, cara, é aquele estilo musical, tipo assim, guitarras distorcidas, vocais com tom sombrio, forte teatralidade, fumaça no palco. É isso que é o heavy metal. Você acha que isso combina com o Esperanto? Tem gente que pensa assim que o Esperanto é meio que a língua da paz, a língua de quem gosta de fazer yoga, de quem gosta de meditar, essa galera mais alternativa assim. É isso mesmo? O power metal não combina com o Esperanto, gente? Vamos conversar hoje então com esse músico que ele à procura, né? O Rafael Milhomem estava lá procurando um som diferente para a banda dele, o Baroque Projecto, e aí viu no Esperanto a sonoridade perfeita para o rock pesado inaugurado pelo Black Sabbath. Enquanto ele tá entrando aí, ó, tá conectando. Opa, chegou, tudo bom, Rafael? Como é que vai, André? Beleza? Gente, vou apresentar então para vocês. Rafael Milhomem, ele é o iniciador da banda Baroque Projecto. Eu tenho aqui o CD, pronto. Tá vendo aqui? Baroque Projecto, Sovadia Animo. Esse é o CD dele, deixa eu tirar da capinha aqui, para não ter o reflexo. Tá vendo? Aí tem aqui a parte de trás, as músicas que ele tem, ó. Anta parola de prapatra katsiko tauba kaikerana cheni estas abaçaí droniga. Bom, não vou ler todos, não. Regina Della Nocte é uma das que eu mais gosto. E aí, para quem, né, quer começar a conhecer um pouco do Esperanto, ó, é mais ou menos assim, as palavras, o vocabulário em Esperanto. Tem aí algumas consoantes um pouco acentuadas, um pouco diferentes aí, tá? E a ideia olha só esse índio, cara, essa foto desse índio aqui ficou fenomenal no CD de vocês. Aliás, as imagens do CD de vocês ficou muito boa. Olha esse outro aqui. Ficou muito bom, cara. Carlos Fides, da Art Design, Artside. Muito bom o trabalho dele. Legal, legal. E aqui alguns símbolos. Gente, enfim, muito bom mesmo. Depois no final a gente vai estar explicando para quem quiser comprar aí o CD do Baroque Projecto. Rafael vai estar explicando aí pra gente como é que pode fazer para ouvir e conhecer de perto aí essa sonoridade super bacana que surgiu aí do power metal, folk metal em Esperanto. Rafael, para começar, cara, a galera aqui, a maior parte não te conhece ainda, né? A galera tá te conhecendo aí, sabe que você é o iniciador dessa proposta aí, dessa banda de heavy metal, de power metal em Esperanto. Mas antes da gente entrar nesse assunto, conta um pouco pra gente, vamos voltar um pouco atrás, conta pra gente como que você conheceu o Esperanto. Como é que foi essa história aí? Porque hoje muita gente nunca nem ouviu falar do Esperanto, né? A gente aqui, a galera que está assistindo a gente, estamos aí entre os privilegiados que teve essa oportunidade de saber o que é. Como é que você conheceu isso? Eu comecei com o Esperanto em um centro. Teve aquela divulgação que teria um professor que viria na outra semana, que ensinaria uma língua diferente. Aí eu fiquei todo entusiasmado. Mas antes disso tudo, eu já estava procurando uma língua diferente como o Esperanto, né? Eu não sabia da existência do Esperanto, nunca tinha ouvido falar, mas eu sabia que eu queria uma sonoridade diferente. E eu comecei a testar cantar em latim. Eu já tinha alguns riffs, não era o Baroque, era outra banda, mas eu estava tentando em latim, mas eu não falo latim. Latim é uma língua morta, né? Então, o que eu tentei fazer alguma coisa em latim, mas não me agradou. E tentei em português também. Português, mas alguma coisa não me deixou seguir com português. Eu não sei, parece que eu não estou acostumado com a sonoridade do português mesclado com o metal, o heavy metal. Apesar de que atualmente existem bandas boas que cantam em português, né? Mas eu não tinha me acostumado na época, eu era bem adolescente, bem jovem, então não tinha... Você tinha quantos anos, cara? Eu calculo que eu devia ter uns 15, 16 anos, mais ou menos. Certo. Média. Quais eram as suas referências, assim, de bandas de metal que você curtia?
Metallica, a principal delas, Metallica. Rhapsody. Rhapsody, banda italiana que canta um power metal misturado com temas cinematográficos. Então é uma banda muito boa que mistura a música barroca com heavy metal e aquela sonoridade me agradou. Bom, mas o mais interessante, eu cheguei a pegar o português e escrever ao contrário todas as palavras para ver se Nossa. soava diferente, né? E realmente soou, mas eu fiquei pensando assim que era meio grotesco, né? Vamos dizer assim. Aí eu abandonei essa ideia e fiquei lá. Em inglês eu não queria cantar em inglês porque na minha cabeça era muito comum, né? Já tinha muitas bandas cantando em inglês. Bom, aí surgiu a Entendi. ideia do professor apresentando o Esperanto. Quando ele falou as primeiras palavras, eu fiquei encantado. Ele Que legal. falou, Você lembra quais foram as primeiras palavras? eu lembro a maioria delas. Esperanto estas lingvo facila, belsona, internacia. Não, que legal. Achei muito legal. Desde então, eu me encantei com o Esperanto e comecei a estudar. A turma tinha Legal. 22 alunos e terminamos com 2 alunos, eu e meu primo. Legal. Tá certo. E aí E aí durou quanto tempo esse curso? esse curso, se não me falha a memória, foram 2 meses, 2 a 3 meses. E O você, como professor é que era era o o Walter. método? Você lembra Ele como é que era o método mesclava, dele? Ele tinha uma apostila, alguma coisa? ele mesclava o método direto com vários outros métodos e nós usávamos o livro Esperanto Sem Mestre como guia. Legal. Eu achei muito Uhum. legal, eu lia todos aqueles ditados que vêm no rodapé das páginas. Eu achava muito Sim, legal. os provérbios, né? Provérbios, muito É. bom. Ah, eu também. Uma das coisas que eu mais gosto do livro Esperando Sem Mestre são esses provérbios, que a gente acaba que vai entendendo um pouco da cultura esperantista, né? Exatamente. E aí Legal. Explica pra galera comecei o a que é o método direto, que era um pouco a linha também do seu professor. ele começa a falar totalmente em Esperanto, né? E você não precisa traduzir porque ele vai fazendo gestos, você vai pelo contexto você entende o que ele está falando. Aí você acostuma, né, com essa forma de ensinar. Aí, em Legal. determinados momentos, parava e a gente fazia os exercícios do livro. E, Entendi. trabalhava questão de tradução de texto, interpretação. Era legal, então misturava os dois Legal. métodos. Entendi. Você, com 2 meses, você acha que o seu nível estava como assim? Como é que você avalia? Olha, ele estava muito bom, eu diria, porque eu ouvia uma música em português e já traduzia para o meu primo simultaneamente. Eu lembro que a gente estava no Nossa, carro e legal. você já está traduzindo assim, ó, simultâneo. Nossa, é mesmo. E Que legal. realmente estava bem, porque eu e meu primo, a gente tinha um dia da semana que a gente pegava para estudar. Uhum. Nós escolhemos o livro Libretto Carlo, não sei se vocês conhecem, Libretto Não, Carlo, não, eu não lembro o autor, mas nós traduzimos esse livro. E então, toda semana nós estudávamos um pouco desse livro, fazíamos a interpretação de texto, então era bem ativo nesse quesito assim, de, de estudo, a gente falava em Esperanto, era bem legal. Depois cara, disso, que eu me legal, que legal. afastei um pouco. E assim, eu não tive muito contato com esperantistas, não participei de muitos congressos. Então não foi Enfim, logo que você aprendeu Esperanto a criação da banda Baroque, então. Foi um pouco depois. não. Isso foi em 2001. A banda foi por volta de 2006. Aí nós lançamos o primeiro
o primeiro EP em 2007. Então ficamos esses 5, 6 anos Legal. consolidando a banda, criando o repertório, Eu e imagino foi que você ouvia imediato. muitas músicas em Esperanto no início, então, né? Que você curte música e estava aprendendo Esperanto, né? Eu fiquei, assim, eu fiquei procurando bandas de rock, de heavy metal em Esperanto. E eu acho, o que eu me identifiquei bastante foi com a banda Persone. Aí meu primo comprou o Persone, legal. CD, Persone, comprou e nós ouvimos direto, ele me prestou, eu levei para casa. Achei também a banda Core, muito boa, Legal. sinal. E essa eu achei na internet. E, Você sabe mas de onde que não, essas bandas são? A Persone e a Core? Persone, se não me engano, é da Suécia. O Martin, esqueci o sobrenome dele, mas é da Suécia. E Core, eu não sei. Você conheceu a banda Dolce Amar? Dolce Amar, já ouvi algumas coisas deles. Gostei também, Legal. mas na época Era uma que eu não gostava também não bastante. comprei, né? Fácil o material deles. Tinha a banda Entendi. Mary, né? Que eu também gostava. A banda Mary você Inclusive, eu conhecia? conhecia, eu assisti a entrevista deles aqui no seu canal também. Gostei Ah, muito, legal, legal. muito boa. E, assim, essas bandas nos ajudam a aprender a aprender e a consolidar o aprendizado, né? A música tem um papel fundamental nessa questão de aprendizado de uma língua, seja ela qual for. Ó, o Pietro da Embaixada do Esperanto está falando aqui que o Core é o Queen do Esperanto, da Esperantolândia. Exatamente. Eles têm uma drag queen. Eles fizeram a tradução do Queen e cantam em Esperanto. Legal, legal, legal. Obrigado, Andy. Aí, ó, o Aí, o Andy que que falando o que Andy... Baroque é a melhor banda da Esperantolândia. Isso aí. Legal. Ah, deixa eu até Obrigado. falar, né? Não comentei aqui, mas eu conheci a banda Baroque em Goiânia, né? Que foi o Congresso Brasileiro de Esperanto em 2019. Vocês tocaram lá e foi, cara, eu achei fenomenal a apresentação de vocês. Fenomenal a música, né? A música de vocês por si só. Eu tava em Goiânia. Não te falei, não? Não, não falou. Foi o nosso Tava em primeiro Goiânia. congresso de Esperanto. Foi a primeira vez que nós tocamos em um congresso. E foi o meu Cara, primeiro foi muito bom, congresso de muito Esperanto. bom. E eu fiquei impressionado porque, primeiro, porque musicalmente vocês são muito bons, né? Vocês tocam muito bem os instrumentos, o arranjo. Porque quando você toca uma banda, você tem diferentes instrumentos, né? E harmonizar esses instrumentos não é uma coisa muito simples, né? E vocês tinham isso muito bem organizado. Tinha o momento da flauta, o momento de cada um dos instrumentos, e quando tocava todos os instrumentos juntos, era de modo muito, muito harmônico. Eu achei fenomenal. A voz de vocês, né? E eu digo de vocês porque tem a cantora principal, mas tem a participação também de vocês também, né? A pronúncia, gostei Exatamente. muito da pronúncia da. Desculpa, esqueci o nome da cantora de vocês. Mas a pronúncia dela é muito boa. Eu gosto muito do timbre dela e ela pega muito fácil a pronúncia, né? Muitas pessoas perguntam se ela fala Esperanto e ela não fala. Ela Mas não fala ela Esperanto, olha só, tá vendo? fala. Mas a pronúncia do Esperanto é tão fácil que ela já assimilou. Então, quando tem Aham, algum texto, uma música nova, ela chega assim, já vai lendo. Já legal. vai lendo em Esperanto. A pronúncia do Esperanto é relativamente fácil, né, de aprender, né? Mas tem assim, tem um pontinho que na minha opinião é um pouco difícil para nós brasileiros, que é aquele H com circunflexo em cima. E esse H com circunflexo, ela pegou muito bem, muito bem. E é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade de aprender. Exatamente. A gente fica, na hora da gravação, a gente fica lá no pé. Opa, essa palavra não é assim, pronuncia mais, né, o H, né? É, A é. gente acompanha tudo. A questão que você falou da instrumentação, ela vem dessa influência da música clássica que nós temos, né? Daí o nome Hum, baroque vem da música barroca e também do rock. Então nós fizemos uma junção do rock and roll, né? Com baroque, a palavra da música barroca. Então surgiu que esse legal. nome. Nós
assim, pegar um pouco da influência da música erudita, principalmente a música barroca, a música clássica. E nossos arranjos, eles trazem um pouco disso. Nós temos um show, um formato de show para orquestra, banda de rock e orquestra. Os arranjos já estão escritos. Nós iríamos apresentar, se não fosse a pandemia, nós iríamos apresentar aqui em Catalão a banda Baroque com um quarteto de cordas. Então, para você ver, já está tudo Nossa, que pronto. legal. Seria muito bom, mas aí veio a pandemia. Mas vocês vão apresentar ainda, né? Só adiou, acredito. Não, esse show foi cancelado. Foi Ah, cancelado. que Até pena, que porque pena. precisa ensaiar com um quarteto de cordas e eles Sim, são de não cidades é simples, né? diferentes. Tinha músico de Uberlândia, tinha músico de Caldas Novas. Então, para Uhum, ensaiar, não é fácil. Por isso uhum. que Ó, o bioquímico provavelmente. perguntou aqui qual que é a pronúncia desse H com circunflexo. Vou explicar rapidinho. O H com circunflexo, a Ah, pronúncia dele é um fonema comum nas línguas eslavas, tá? Mas nas línguas aqui do Ocidente Europeu é um pouco mais raro. Tem no espanhol, o J do espanhol, né? Juan, por exemplo. A gente pronuncia Juan, mas a pronúncia correta seria Juan. E tem no alemão também. Né? Mas no português não tem. Aí, como não tem no português, a gente tem um pouco de dificuldade, né? a Jordana está aqui. Obrigado, Jordana. Sobrinho. Legal. Ô, Rafael, então conta mais pra gente da banda aí. Você teve essa ideia, aí de início você aprendeu Esperanto, mas depois deixou isso um pouco de lado. E como é que continuou esse processo? Você voltou atrás Eu disso? comecei, eu escrevi alguns poemas e traduzi para o Esperanto. Nessa época, eu escrevia em português e traduzia para o Esperanto. Aí tem aquela questão da métrica, que não dá muito certo. Mas eu estava numa etapa de testes, né? Então, eu Sim. fiz um poema, eu não lembro mais, foi o primeiro, mas eu vou tentar só falar aqui para vocês verem como que era a sonoridade. En pacinta dista, quiet dracui estis, en pacinta dista, quiet dracui estris, tu me compreendes? Eu falava muito Yes. de dragões, de fábulas nessa época. Eu acho que eu não vou lembrar desse poema agora. Foi muito antigo, eu fiz em 2002, mais ou menos. Com purpura brilega e fire in flamam el gertes. Tremetantai cai melancolia e cantoi. Super tranquila villaggio resonis. Coleron ali gita in flamam. Fire in flamam el gertes. Mais ou menos isso. Teve alguma coisa específica da sonoridade do Esperanto que te atraiu, que te fez querer fazer a banda com essa língua? Bom, a sonoridade, porque em primeiro momento eu queria cantar em latim, que me atraía muito. E eu sinto que o Esperanto tem uma similaridade com o latim. Caiu como uma luva, né? É a sonoridade Uhum. dele. E ele tem essa parte mais áspera do H, né? Roro, e o trepidar da língua em tremetanta. E isso Aham. eu gostei. E, assim, parece que não combina com heavy metal, mas eu acho que combina. Eu gosto Eu muito. também acho que combina. Eu acho que combina demais. Tem muitas E, pessoas que não e conhecem a banda, eles escutam e falam, olha, que legal, não sabia que tinha banda que canta em Esperanto e soa bem, né? Parece que soa familiar. Pois é. Tem alguns que E já quando que você fala parece. desses temas assim de dragões e esses temas assim que lembram um pouco mais Idade Média e florestas, não sei, me parece que combina com esses assuntos, sabe? Exatamente. Foi o que eu. A primeira letra que eu fiz não era para o Baroque, eu falava de uma época distante onde os dragões imperavam, que tinha um cavaleiro que ia salvar a garota, ele enfrenta lá o dragão com a espada, era mais ou menos isso. Depois que nós mudamos essa vertente
da temática da banda para uma coisa mais brasileira. Como assim mais brasileira? Ah, você conta por conta das populações indígenas, né? Porque tem músicas que Exatamente. pegam um pouco esse lado, né? É porque o que acontece com as bandas de heavy metal é que eles falam muito da cultura nórdica, da cultura de outros países, esquecem a nossa. Então, nós pensamos em valorizar essa cultura brasileira através dos índios, porque soa um pouco heróico também falar de índios, né? Nós abordamos essa questão da mitologia, da cultura. Eu acho que combina. Cara, eu achei que ficou fenomenal, combina muito. E eu não conheço muito bem assim a cultura da galera do heavy metal, mas eu tenho a impressão de que existe essa vontade de se apegar às raízes, né, de se apegar a uma cultura mais antiga do país, daquela região, né? E no Brasil é isso, né? Às vezes a gente esquece, a gente se sente um pouco como se a nossa origem fosse europeia, né? Mas a nossa terra é uma terra de indígenas, né? Exatamente. O heavy metal tem a tendência de exaltar, né, falar sobre temas mitológicos, mas falam da mitologia grega, da mitologia nórdica e esquece a nossa mitologia, né? Mas não são todas bandas. Tem bandas que tratam de assuntos políticos. Por exemplo, nós estamos preparando uma música que chama Kvin Yardsentoi, 500 anos. Hum, E não é uma questão política, e só que na visão de um indígena. Vai lançar em breve. É surpresa ainda. legal. E aí, quando você foi formar a banda, como é que foi isso? Foi fácil de encontrar as pessoas, de convencer as pessoas de que seria uma boa ideia? Como é que foi esse processo? O primeiro álbum, o primeiro EP, vamos dizer assim, que tinha 4 músicas, eu compus todas. Eu tenho um programa onde eu escrevo cada notinha que eu vou precisar tocar. Aí eu já imagino como vai ser o contrabaixo, como vai ser a guitarra, como vai ser a flauta, como vai ser a linha melódica. Eu escrevo tudo isso em forma de partitura. E fiz isso com todas essas 4 músicas. Mostrei para o Muniz, convidei ele para ele me ajudar na gravação dessas músicas. E ele achou muito legal e nós já começamos a adicionar elementos que ele trouxe também, algumas melodias a mais na guitarra. E assim assim nasceu o Batal Tempo, que é esse primeiro EP nosso, que foi distribuído gratuitamente no YouTube. E então, Ah, legal. surgiu assim. A ideia é que seria apenas um projeto, daí o nome Baroque Proyecto. É um projeto mesmo onde eu e o Muniz faremos essas músicas e nós convidaremos um cantor de cada região para cantar uma dessas músicas. Por isso que o primeiro EP, ele tem cada música um cantor diferente. Porque com a minha ideia eu pensei, eu vou convidar cantores diferentes, de cidades diferentes, e com isso eu estou divulgando a língua Esperanto. E, Legal. né, e chamar pessoas que têm peso assim, na cultura musical do heavy metal. E assim eu fiz, só que eu fiquei mais em Goiás. Só chamei o pessoal de Goiás e eles toparam. Teve o Léo Yanes, teve o Giovanni, que cantou, a Carliene, que é a cantora do Baroque. Na época, ela participou do coral. A gente nem pensava em convidá-la para cantar, mas ela fez a parte do coral, que ficou muito bonito. Anos depois, já tinha esse primeiro contato. Anos depois, nós fizemos o convite, ela topou. E é isso, ela tá firme com a banda sempre. Agora ela tá no Legal. momento de maternidade, então ela está mais cuidando do baby dela, né? Da nenenzinha. Escuta, e quando você conversava, né, com as pessoas para formar a banda e trazer as pessoas para a ideia, você explicava que era em Esperanto. Como é que era essa reação das pessoas? Eram pessoas, em regra, que não sabiam que era Esperanto, acredito. Não sabia. Muitos, eu sentia nos gestos, nos olhares que eles não agradavam, né? Também não conhecia, né?
Mas tiveram alguns músicos que acharam interessante, porque eles pensavam mais ou menos como eu. Eles gostam de ouvir músicas em outras línguas, como, por exemplo, a banda Tristânia, que canta em latim, tem a banda Helvetii, que Hum, canta em gaélico, gaélico antigo. é Então, mesmo, nós gostamos caramba, dessa. legal. Tem uma banda que eu admiro muito, chama Miraf, que canta em... Então, existe um pessoal que gosta de músicas com essa sonoridade diferente. Então, nessa época, Entendi. o Nossa, eu pessoal... nunca imaginei que existisse banda assim, com canto em latim, né? Ou gaélico antigo. Não, 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 realmente não sabia disso. Rafael, o pessoal tá querendo ouvir uma música. Vamos. Você preparou mais de uma, né? Sim, preparei. Legal. Então Então tá, vamos toca a lá. primeira aí pra gente já, pra galera já se satisfazer um pouco. Olha, só explicar para vocês que eu vou usar um playback, né? Então, tem aqui na caixa de som a bateria, tem o vocal da Carliene, tem o baixo, tem a guitarra base, e eu vou fazer a minha parte na banda. O áudio do Rafael picou, é, Beleza. internet. Então, eu vou fazer aqui uma música chamada Capora. Capora, fala sobre o Curupira, né? O guardião da floresta. Então vamos lá. Olha, você vai acreditar que o meu computador está reiniciando? Enquanto Ah, ele meu Deus. Não, reinicia, a gente não, enquanto vai ele reinicia, eu conversando vou enquanto ele mostrar não. essa flauta aqui. Olha Sim. só, eu comprei essa flauta, ela é de madeira, de jacarandá, e através das medidas dela, eu fiz essa outra aqui. Essa é de Entendi. bambu, Que essa é de legal. madeira. Gostei muito Legal. dela, usada pelos índios norte-americanos. Então soa mais ou menos assim, ó. É uma flauta muito fácil de tocar, então eu acabei de improvisar essa melodia aqui. Agora eu vou Oh, que só para você. legal. É tão fácil Você. Aham. tocar essa flauta que você cria as melodias na hora. Ela é afinada Caramba. numa pentatônica, então ela tem basicamente 5 notas e dá para, então fica fácil, né? E a pentatônica, Ela tem basicamente né? 5 notas, é isso, Rafael? Isso. Tem mais notas, mas ela é construída basicamente nessas 5 notas que os índios tocavam na época. E, Certo. curiosamente, o blues também usa essas 5 notas no blues. Então, interessante. Olha só. Muito fácil. Que Ó, tem alguém legal, para cara. aprender? O Lydian. É muito fácil para tocar, para tirar o som. Basicamente é só soprar. Não precisa de ter uma embocadura como aquela flauta transversal. Então é bem mais fácil. Ó, acabou de Quais instrumentos você reiniciar. toca, Rafael? Você toca flauta, você Olha, toca guitarra. O que mais? Tem mais? Tem mais além tá disso? bom. Não que O não que já eu seja muito, toco tá? mesmo é sou formado em violão, né? Mas eu toco também cavaquinho.
Inclusive, eu concluí o mestrado em composição para cavaquinho, que inclusive surgiu até um convite para fazer um livro. Então, eu vou lançar para 2021 um livro sobre composição para cavaquinho. Mas assim, Legal. além de violão e cavaquinho, eu toco a guitarra e a flauta. Só, o restante é brincadeira, é só experiência, né? Experimentos sonoros. Legal, bacana. Vai dar certo agora aí? O computador reiniciou? Vai sim, reiniciou. Só mais algum instante, só mais um minutinho. Tá. Conta um pouco pra gente a história da música, Caapora. Caapora é porque o Curupira ele assume vários nomes, né? Então, um dos nomes é o Caapora, ou Caipora, também conhecido como Curupira. Ele é o guardião da floresta. Ele atormenta todos os caçadores. Então, ele está lá para proteger. Exatamente. E ele, no folclore, ele tem o cabelo vermelho de fogo e as pernas para trás. E anda Ah, sobre sim. um porco selvagem. Essa é a história do Caapora. Ó, deu certo aqui. Legal, legal. Ótimo, Vamos então vamos lá? ouvir, gente. Olha lá, ó. Sem mais delongas. Ian Holton respondo, me acreditam.
Muito bom, Rafael, muito bom, cara. E aí, galera, o que vocês acharam? Comenta aí quem gostou, quem não gostou. Divulga lá. Curtiram o Power Metal, curtiram a sonoridade do Esperanto. Tô falando para eles divulgarem, né, compartilharem para dar mais audiência. Isso, clica aqui no aviãozinho, ó, vai ter mais música ainda, tá? Daqui a pouco o Rafael vai tocar outras músicas. Você clica nesse aviãozinho de papel e compartilha com a galera do rock, aí, com a galera do metal, pra galera ouvir as próximas que ele vai tocar ainda hoje. Bacana, adorei o som, legal os comentários da galera. A galera curtiu, Rafael. Eu tentei baixar um programa chamado OBS Studio. Então ele captaria o som direto aqui do meu computador. O áudio ficaria como se fosse CD. Mas infelizmente não consegui, como é que fala? Programar para fazer essa transmissão, que eu consegui baixar ontem e não tive tempo. Ah, você não fez então? Como é que você fez então? O som que está saindo está aqui desse amplificador. Está captando pelo microfone do celular. Então não é o ideal. Tá. Sai do amplificador para o seu celular pelo ar mesmo, entendi. Acaba que não fica perfeito, né? Para captar direto, eu iria transmitir para o celular a imagem e o áudio do computador. Ficaria perfeito. Então, sei lá, para uma live, quem sabe eu consiga programar direito. Imagina, mas ficou bom. A galera curtiu demais, cara. Ficou muito legal. Muito legal. E você que compôs essa música, quem compôs essa daí? Letra do Muniz. Acho interessante que tenha participação de todos, para não ficar um álbum com a minha cara apenas, né? Porque para isso eu tenho a minha carreira solo, onde eu ponho as minhas composições, o meu modo de pensar cada música. No Baroque eu tento fazer a coisa mais democrática. Então essa música aqui, a próxima que eu vou tocar também, são do Muniz. E assim, o interessante é que ele escreveu a letra direto no Esperanto. São originais em Esperanto, né? O Muniz é o que também fica na guitarra. Fica na outra guitarra. Exatamente. O outro guitarrista. E ele não aprendeu Esperanto junto com você? Como é que foi isso? Muito depois. Muitos e muitos anos depois. Muitos mesmo. Aí agora nós fomos convidados para tocar lá no Canadá, no Congresso Mundial de Esperanto. E aí isso deu uma pilha em todo mundo. Então ele pegou o Duolingo ali, dormia com o Duolingo. Então eu já estava conversando com ele em Esperanto. Muito legal. Legal. Só que com a pandemia cancelou e então esfriou. Ele largou um pouquinho, mas ele entende tudo que a gente fala. Ele só não conversa em Esperanto, mas ele entende tudo. E escreve também. Para quem já entende, Esperanto falado, passar a falar Esperanto é fácil. Exatamente. Eu acho que é medo de errar, sabe? Eu falei, não, cara, pode conversar sem medo, porque a criança aprende assim, né? A criança fala errado, os pais corrigem, e isso vai desenvolvendo. Esse é o maior dos entraves para um adulto aprender uma língua, é a vergonha de falar, né? E falar errado. E quando der certo, né, de vocês irem fazer a apresentação no Congresso Universal de Esperanto, ele vai estar lá imerso, né, na Esperantolândia e vai ouvir um monte de gente falando Esperanto, ele vai se libertar rapidinho. Com certeza ele vai chegar lá já fluente, tenho certeza. Não Legal, só ele, como a maioria, porque o pessoal fica empolgado, né? Fazer um show nessa proporção, o pessoal empolga mesmo. E aí vai lá e dorme com o Duolingo. Legal. Você chegou a estudar Esperanto pelo Duolingo também, não? Sim. Quando eu entrei no Duolingo, eu já falava Esperanto, já tinha a banda Baroque. Eu entrei só por curiosidade. Aí fiz todos os exercícios. Mas só por curiosidade. Para dar uma revisada, consolidar algumas coisas, né? Até hoje, de vez em quando, eu vou lá, faço.
Só que eu também tentei fazer o alemão, até o mandarim, só que o mandarim. Mas o alemão eu fui longe, estava falando É muita coisa mesmo? já. É, Legal, agora deu uma legal. esquecida, mas eu estava firme no alemão. Essa é uma Legal, legal. característica, né? Que aprende o Esperanto, parece que ele quer aprender outras línguas depois, né? Pela função propedêutica, né? Que o Esperanto tem. Muitas pessoas que aprendem querem aprender outras línguas depois. Ele facilita, né? Esse aprendizado de novas línguas. Você sente que depois que você aprendeu Esperanto, você ficou com mais, pegou mais gosto por línguas? Sim, inclusive pelo português, né? A gente passa a entender melhor o português. Porque ele é muito Hum. regular, muito lógico. Então, tinha coisa em português, então você faz uma espécie de tradução reversa e aí assimila, então isso Tradução aqui é um advérbio. reversa, você está chamando de tradução reversa quando você fala em Esperanto e traduz para o português, em vez do contrário, é isso? Exatamente. Ela fala, então quer dizer que isso aqui é um advérbio. Nesse, nessa, nesse ponto de vista. Entendi, entendi. Legal. Só para explicar para quem não é esperantista, né, gente, isso que o Rafael está falando é porque os advérbios, né, que é o exemplo que ele deu, os advérbios em Esperanto, os advérbios derivados em Esperanto terminam com a letra E. Então, o que acontece é que quando você fala em Esperanto, você sabe qual das palavras que você falou, quais são advérbios. Você sabe isso automaticamente. Se a palavra termina em E, pronto. Você já sabe que é um advérbio. Então é automático. E em português você não sabe, né? Às vezes você usa advérbios falando português e não sem perceber que aquele é um advérbio. E em Esperanto você percebe automaticamente. Então você aumenta a sua percepção da sua própria língua, né? Exatamente. É o que acontece. Legal. Vai tocar Então, mais uma pra gente isso agora, de novo. Rafael? Mas vai lá, vamos conversando enquanto ele... Ficou a tarde inteira perfeita aqui, mas agora ele reiniciou. Ah, tá. Vai falando pra gente da música, da próxima música. Qual que é o tema? Como é que foi você que fez a letra da próxima música? Como é que foi esse processo? Bom, a próxima música também foi do Muniz. Eu Ah, escolhi tá. essa música que chama Taúba Caiquerana. Taúba Caiquerana. Nós dividimos em duas partes. Seria Malbeno uno parto, cai Malbeno dua parto. Malbeno seria a maldição, né? A maldição, primeira parte, maldição, segunda parte. Da primeira parte, que é a que eu vou tocar agora, Taúba Caiquerana, ela fala do espírito, a personificação do mal, que é o Taúba. Ele é um mal em pessoa, vamos dizer assim. E ele se apaixonou por uma bela índia chamada Kerana. E tentou a todo custo seduzi-la. E aí ele entrou na forma humana. Ele assumiu uma forma humana para tentar conquistar essa índia. E o irmão do Taúba, que é o Angatapiri, ele já seria o oposto, ele é a personificação do bem. Ambos foram criados por Yanderu, que seria um equivalente a Deus. Então Deus criou Taube e criou também Angatapiri. E Angatapiri aconselhou o Taúba a não fazer isso, não seduzir aquela garota. E eles entraram em luta por 7 dias, ficaram 7 dias lutando, Nossa. dia e são espíritos, né? São espíritos. E lutando lá vários dias. E durante 7 dias, no oitavo, Angatapiri ele pediu uma pausa. Olha, meu irmão, vamos parar, não está dando certo, vamos parar. E o Taúba ele aceitou. Só que ele estava tramando uma cilada aí, né? Então, nisso que ele aceitou essa pausa, ele planejou sequestrar a Kerana. E foi o que ele fez. Ele Hum. sequestrou e foi embora. Essa seria a primeira parte da música. A segunda, só para contar aqui para vocês, que é bem interessante, ele fez 7 filhos na Kerana. 7 filhos. E a deusa, é, a Lua, a deusa Lua, né, vamos dizer assim, que é Guaraci, Guaraci, ela não gostou disso e amaldiçoou os filhos do Taúba. Então eles nasceram monstros, cada um com uma forma monstruosa. E
e também com poderes, né? Já que o pai tinha poderes sobrenaturais, eles também possuíam. E então nessa música Malbeno Dua Parto, que é chamada de La Sept Filoi. La Sept Filoi, traduzindo, seria os sete filhos. Então nós falamos sobre cada um desses filhos e uma característica que eles possuem. É bem interessante essa mitologia. E aí, só que Cara, e como é que, você sabe você... como que o Muniz descobriu essa mitologia? Como que ele encontrou esse folclore? Porque Não, eu, por exemplo, nós não fizemos... conhecia essa história. Alguém aí, se alguém aí conhecia, fala aí, gente. Quem conhecia, quem não conhecia. Só escreve aí, conheço, não conheço. Porque a gente não conhece muito, né, o folclore Exatamente. brasileiro, né? É uma coisa estranha. Planejamento. Eu falei, olha, eu vou compor cinco músicas, você vai compor cinco músicas. E nós fizemos uma pesquisa sobre os temas existentes sobre mitologia. Aí nós separamos, ó, você vai falar sobre esse, e eu vou falar sobre esse. E assim nós fizemos, e há alguns meses estávamos lá com as músicas prontas. E Legal, interessante, legal. diretamente no Esperanto. Por isso que a parte métrica, a rima, encaixa muito bem, porque elas foram feitas pensando na música que já estava pronta. Porque às vezes é difícil de realizar, é quando você já tem uma música pronta e já tem um poema, uma melodia que já foi feita previamente, você tenta encaixar os dois. Às Uhum. vezes não encaixa muito bem, aí você tem que correr com as palavras, falar uma palavra mais rápido que a outra, para de alguma forma tentar encaixar. Isso não aconteceu com a gente. A gente já tinha a música Essa pronta música na ela foi guitarra. feita do zero, então. A melodia, a letra, direto em Esperanto. É isso. Exatamente. O Legal. nosso processo de composição, primeiro nós fazemos a parte harmônica, nós fazemos a música pronta, com toda a estrutura, ó, esse é o primeiro verso, o segundo verso, aqui vai entrar o refrão, vamos colocar uma parte contrastante aqui depois, que seria a parte C, para quem é músico, né? E nós fizemos isso e depois com a música pronta, trabalho ali para encaixar uma métrica e já tem o assunto pré-determinado, então já sabe sobre qual será o tema que vai ser abordado. Só fazer uma pesquisa na internet, foi o que nós fizemos. Pesquisamos e escrevemos. Legal, você fala assim, Rafael, fica parecendo que é fácil fazer música, cara, mas não é não, viu? Para as pessoas normais não é fácil assim não. Assim, é uma habilidade que você vai construindo. A primeira não vai ficar tão fácil, não vai ficar tão boa. Você faz a segunda, vai ficar um pouco melhor. Funciona assim, é prática, né? Como qualquer coisa na Tem vida, você músicas vai que você praticando. fez em Esperanto e que acabou não gravando porque você não achou que ficou boa? Aquela primeira que eu tentei, aquele primeiro poema que eu tentei falar, eu tentei encaixar de todas as formas uma música e não consegui. Não ficou legal, porque eu já tinha feito o poema anteriormente, né? Foi feito sem pensar numa música. Então não encaixou muito bem. Mas olha, vocês conhecem o poema Reino, né, da Marjorie Bolton? Com esse foi diferente. Eu gravei no meu disco solo esse poema. É uma grande poeta, né? É a Marjorie Bolton, da Inglaterra. Ela tem um poema muito conhecido que é o Reino. Então eu peguei esse poema e fiquei trabalhando em cima para procurar uma melodia que encaixasse. Aí surgiu aquela música que está no meu último álbum, Raymond. Vou fazer o seguinte, só um minutinho, gente. Ele está aqui reiniciando, eu vou tocar uma outra música no cavaquinho. É uma música que ela é a introdução do CD Sovar de Animo, a introdução, chama Anta o Parolo de Prapatra Cacico. Seria tipo assim um interlúdio do cacique ancião. Aí nessa música o cacique fala sobre cada uma das músicas que vão ser trabalhadas nesse CD. Ele fala sobre cada um dos deuses que são referidos.
Eu vou pegar o cavaquinho. Eu sugeri tocar uma música do CD, Sovar de Animo, aqui no cavaquinho. Oh, nossa! Gente, é uma música, que legal. É um metal, então, né? Só que você vai tocar no cavaquinho, é isso? Ela é um pouco sombria, vamos dizer assim. Ela é um pouco sombria. Ela é a introdução. Eu compus para uma outra ocasião, mas nós usamos essa música na introdução do CD Sovadia Animo. Então o nome dela é aquele que eu tinha. Antal Parolo de Prata Catsico. Prapatra Catsico. Pode Legal. ser? Enquanto beleza. Ele vai reiniciar. Vamos lá. Fenomenal, fenomenal. Muito legal, muito legal. E olha aqui, gente, eu achei, cara, linda essa imagem desse cacique, né? Eu gosto muito. Linda essa imagem, cara, ficou muito boa. Encaixou bem com a proposta, né? É isso, né? Antal Parolo, você traduz como prefácio? Prefácio de um cacique ancestral, né? Exatamente. Exatamente, prefácio. Me surgiu a palavra. Prefácio de um cacique ancestral. Legal. Outra coisa que a gente preza muito é a questão da capa. Então, a gente trabalha com alguns designers gráficos que fazem capas para bandas renomadas, como é o caso dessa aí, que foi o Carlos Fides. Então, ele fez capa para a banda Almar, o Edu Falaschi, para a banda Evergrey, lá da Suécia, Oficina G3, banda Narnia. Então, são bandas conhecidas do público que gosta de heavy metal. Ele fez capas dessas bandas e fez a nossa. Essa capa, inclusive, quando ela foi lançada, ela foi classificada como uma das melhores capas do mês de setembro. Segundo um site que agora eu não vou lembrar o nome. É essa capa que você está falando, né? Exatamente. Cara, essa capa é fenomenal mesmo. Então, uma coisa que a gente prezou foi isso, a qualidade visual, né, dos trabalhos. Aqui pelo celular é um pouco difícil de ver, mas é uma paisagem, primeiro, é uma paisagem muito bonita, né? E segundo, tem um rosto aqui que, se você observa bem, você observa que tem um rosto ali bem enorme, né? É um rosto muito feito de elementos da natureza, né? Com cavernas e árvores, e forma um rosto que supostamente seria de uma entidade indígena. Ficou muito legal mesmo, muito legal. E aí, o computador reiniciou, Rafael? Cara, tá em 17%.
Acho que é uma Ah, é? pegadinha de algum volapiano aqui, viu? Ah! Explica pra Algum galera que deles não é do Esperanto que é o que é Volapuquiano, né? O Volapük foi uma língua, é uma língua artificial, é criada como, assim como o Esperanto. E ela foi criada primeiro por Esperanto, né? Por um padre, se não me engano. E ele fez essa língua e ela conseguiu atingir um certo público. Ela era falada por algumas pessoas, assim, um número razoável de pessoas. Só que ela era um pouco difícil, né, de ser falada. Aí veio o Esperanto, fácil de fácil aprendizagem, então criou-se uma rixa entre quem fala Esperanto e Volapük. Pode É isso, complementar? né? Aí de alguma forma existe aí uma certa rixa, né? Mas no fim das contas, o Volapük foi muito importante para o crescimento inicial do Esperanto, né? Quase todos a galera que aprendeu Volapük resolveu aprender Esperanto. Então, era uma galera que já estava preparada para a ideia, né, de uma língua internacional planejada, né? Exatamente. E, cara, parabéns mesmo pela ideia. O Power Metal em Esperanto ficou muito bom. Aliás, eu não contei aqui pra vocês, o meu filho de 5 anos de idade, cara, ele adora ouvir as músicas do Baroque Projecto. De vez em quando eu Olha, tô lá, coloco bacana. uns CDs de música infantil pra ele. Aí ele fala, não, pai, não quero esse, não. Mas meu Olha filho, essa só, música infantil é legal pra caramba. Qual que você quer então? Ah, eu quero aquele outro que tem uns gritos, umas vozes mais diferentes lá. Legal, filho, vou colocar então. Aí coloco lá. E é Esperanto, meu filho não entende Esperanto, né? E mesmo assim ele curte bastante, ele gosta muito da sonoridade. ó, que bom, fico feliz. Então a gente já está atingindo o público mais infantil também. Olha só que legal. Pois é porque apesar de não ser direcionado, né, para o público infantil, né, acaba que eu acho a sonoridade de vocês é muito legal. O modo como vocês usam os instrumentos que vocês colocam, né? Cara, fica bem harmônico, sabe? A E ideia a é essa, criança, é uma coisa que eu dar. percebo é que a criança ela não vem com o ouvido viciado em um estilo musical, né? Ela tá ali conhecendo tudo, né? Então ela conhece aquele estilo musical toda livre de preconceitos, entende? Aberto para aquilo que vai aparecer. Então ela ouve e ela presta muito atenção nos sons que ela tá ouvindo, sabe? Mais do que a gente. Então ela tá mais consegue curtir mais a música. Eu sinto isso. É verdade. Ela, como você falou, está sem vício, então, se é uma música relativamente boa, ele vai perceber que tem elementos melódicos ali que são importantes, tem harmonia. A gente tenta fazer com que vários instrumentos apareçam, então tem a hora que a bateria aparece, tem a hora que o baixo aparece, a guitarra, a flauta, a gente, né, tenta, na hora da construção, elaboração do arranjo musical, a gente tenta dar oportunidade para que todos os músicos e instrumentistas apareçam. Isso é uma forma interessante, né, de conceber o arranjo musical. Não ficar ali só na figura de um músico, né, só no cantor, por exemplo. Todo mundo tem espaço. Legal, legal. Então é isso. Obrigado, Rafael. Obrigado mesmo, cara. Espero poder assistir a banda de vocês ao vivo aí em um próximo congresso. Seja Congresso Brasileiro ou Congresso Universal. Vai ser muito legal. Eu quero também muito tocar e ó, quero agradecer o convite e deixo aqui um convite também para o pessoal que está assistindo, vai assistir depois, para visitar o canal do Baroque Projecto lá no YouTube. Tem muitas músicas, tem muitos vídeos. Todo o nosso trabalho está disponível na internet, no Spotify, em todas as plataformas digitais. Ouçam lá e dá um joinha, compartilha para dar aquela força para a banda. É isso aí. Valeu, gente. E quem está assistindo isso aqui na gravação depois no YouTube, aproveita que você está no YouTube e já dá uma pesquisada aí, dá uma olhada. Eu vou deixar na descrição alguns vídeos aí e o canal que tem lá os clipes do Baroque Projecto. Tá bom? Aproveita aí o embalo e vai curtir as músicas, os clipes lá do Baroque Projecto. É isso, gente. Obrigado para quem está assistindo. Obrigado, Rafael. Diz! Obrigado. Diz.